8 de fevereiro de 2023. Hoje completa um mês dos atos terroristas, baderneiros, contrários à República. Enfim, começa agora JBR News. Há um mês exatamente aconteceu em Brasília, né, Rodolfo Lago, aqueles atos que a gente até tem dificuldade de nominar, porque é algo tão absurdo. São atos contrários à democracia, são atos golpistas, são atos, em certos pontos, terroristas, e são atos, acima de qualquer coisa, de não brasileiros. Porque se destruiu o centro do poder, mas não é contra um governo. É democracia. São as instituições brasileiras que, se a gente não concorda com a forma como elas funcionam, cabe a nós, através do voto, modificar, através de processos do Congresso Nacional, tirar. Agora, não é quebrando as coisas, né, Rodolfo? Não é pela força, não é quebrando as coisas, não é por acaso que a operação da Polícia Federal que investiga esses atos tenha recebido, então, o nome de Operação Lesa Pátria. Você pode chamar de baderneiros, de golpistas, de terroristas, do que você quiser. O único nome que não dá para chamar aquela turma é de patriota, como eles se auto-intitulam. Então, realmente, aquilo foi uma coisa lamentável. Temos um mês que aconteceu e as investigações estão em curso, né, Alexandre? As investigações estão em curso, Rodolfo, e ontem, inclusive, em Brasília, foram presos oficiais da Polícia Militar. A estrutura ainda não se sabe, a gente está em momento de investigação, se tem algumas suspeitas, mas, enfim, uma coisa é certa, no mínimo houve omissão da parte do comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Sim, sem dúvida, né? Eu acho que a omissão já não é mais uma coisa que se discute, né? Ela está clara, tem várias coisas ali que chamam a atenção, que são estranhas, como, por exemplo, todo o comando, né, dos principais batalhões da Polícia Militar naquele dia está de férias ou de folga, o que é uma coisa que não tem muita explicação, vários outros problemas, a questão do próprio secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, né, que acabou preso, né, está preso, né? Então tem uma série de coisas aí em investigação, e uma investigação que pode, pelo que algumas pessoas aí falam e pelo que se sabe, pode de alguma forma alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só pode, porque ontem a decisão que foi tomada com relação a justamente a manutenção daquele famoso documento, que seria um documento de destituição do poder vigente. É um documento golpista. O famoso decreto golpista, como ficou conhecido. Né? Foi mantido no processo. Isso determina o seguinte, e é muito preocupante para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a partir da hora que esse documento está mantido no processo, qualquer juiz de primeira instância, ao ex-presidente descer no Brasil, pode decretar sua prisão. Claro, os advogados de defesa vão recorrer. Provavelmente o ex-presidente não ficará preso, mas indiscutivelmente é um documento que fortalece quem quer perseguir o ex-presidente. E isso é um motivo que coloca ele mais ainda envolvido no episódio. Sem dúvida, né? Esse famoso documento, né, que foi encontrado na casa do Anderson Torres, ele está tanto no inquérito dos atos antidemocráticos, que corre lá no Supremo e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, como está também numa ação que questiona as eleições, a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, que corre no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, incluiu esse decreto também numa ação lá movida pelo PDT. Então, pelos dois caminhos, o decreto está colocado e ele atinge, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a grande prova é que ninguém quer participar, ou pelo menos ser colocado como partícipe deste momento triste da história do Brasil, é que ninguém assume o fato. Todos os lados jogam para um terceiro, mas a verdade é que existia um comando no Brasil naquele momento, e este comando, de alguma maneira, ou por omissão ou por participação, é responsável por essa data que hoje nós lembramos, né, Rodolfo? Exatamente, né? Quer dizer, a gente não pode deixar de lembrar, né, que durante várias ocasiões o presidente fez questionamentos ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, aquela famosa
conversa com embaixadores, né, lá no Palácio da Alvorada. Então, você tem todos esses elementos, né, que, de alguma forma, colocam o presidente no meio dessa história toda. Claro, ele alega que nunca estimulou esse tipo de coisa, mas, enfim, isso vai ser investigado. Independente de quem seja o verdadeiro culpado ou causador dessa tragédia, nós aqui hoje fazemos esse conteúdo para lembrar a você. Um episódio muito triste da nossa história, mas que tem que ficar na nossa lembrança, para que nunca mais o nosso país tenha novamente um dia tão terrível como aquele que há um mês atrás nos marcou, o 8 de janeiro de 2023. É isso aí, que não se repita, né, e que a gente aprenda a resolver as nossas coisas dentro da democracia na hora do voto. Muito obrigado pela sua audiência. E até amanhã, gente. Muito obrigado.